Boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa nossa casa de estudo e trabalho. Boa noite também a todos aqueles que aqui vêm aprender mais um pouquinho, estudar um pouquinho e levar daqui essa mensagem de paz. E sejam bem-vindos também nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham nas ondas da frequência da Rádio Espírita Nova Luz e também dos canais no YouTube e nas redes sociais da Rádio Espírita Nova Luz. Hoje, nesta quarta-feira, temos um tema bom de trabalhar. Abrindo o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre os trabalhadores da última hora. Mais uma vez, falando sobre a lei do trabalho. Deus nos criou para que evoluíssemos. Espíritos que, na sua essência, deveriam aprender, deveriam trabalhar para que conseguissem evoluir com as próprias pernas. Olha que detalhe na sabedoria de Deus. Nos permitiu que nós, por nós próprios, pudéssemos trabalhar, pudéssemos laborar para que evoluíssemos, a fim de que quando conquistássemos alguma coisa, fosse nós mesmos que suamos, que demos a nossa força para conquistá-la. Quão é maior a alegria de quando a gente tem um sucesso e foi nós mesmos é que batalhamos por esse sucesso. Assim Deus nos criou, para que crescêssemos, para que de pouquinho em pouquinho pudéssemos evoluir com o nosso livre-arbítrio, não impactando em nossas decisões, deixando para que nós, como seres racionais, como seres inteligentes, espíritos criados para a luz, para que evoluíssemos da nossa forma com as nossas próprias escolhas. Olha a sabedoria do Pai que nos criou. E Jesus, na forma de demonstrar para aquele povo da época que veio, que era um povo mais simples, que gostava de histórias, de aprender as coisas por parábolas, sempre contando as suas alegorias, misturando os ensinamentos que ele deveria passar, que vem do alto, para nós, em histórias populares, para que o povo pudesse entender melhor o que ele veio dizer. Existia uma parábola já da época, uma historinha, uma anedota, que um homem que tinha uma vinícola, que tinha uma vinha, ele, com vários trabalhadores, convidou eles para fazer o pagamento, e aí foi fazendo o pagamento, e uns questionavam a respeito dos salários. Então Jesus, pegando esta passagem, que já existia do povo hebreu, a converte ela nos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, onde um homem, que era dono dessa vinha, é chamado como se fosse o pai, é assim que Jesus disse, um pai de família, dono de uma vinha, vai à praça da cidade na primeira hora do dia, a fim de convidar pessoas a trabalharem na sua vinha. Ele então chega para essas pessoas e oferece: você vai trabalhar para mim durante o dia todo e eu vou te pagar um denário, que era a moeda da época, era como se eu falasse assim, vou te dar o salário combinado aqui, R$1 ou um denário, que seja, a moeda da época. Combinando isso com eles, eles vão para a vinha, começam a trabalhar. Na terceira hora do dia, o pai parte novamente para a praça, a fim de buscar novos trabalhadores. E dessa vez ele promete: trabalhem para mim para o restante do dia e eu vou pagar o que eu achar justo pelo trabalho de vocês. E assim ele fez novamente na sexta hora do dia, fez novamente na nona hora do dia, e na 11ª hora do dia, então ele parte para buscar os últimos trabalhadores daquela hora, daquele dia. E então ele chega à praça, encontra um grupo que ainda estava muito ocioso, estava lá de braço cruzado, e então os convida para trabalhar com ele, mas antes ele pergunta: por que permaneceis aí parado o dia todo, sem nenhum trabalho? Então eles com muita pressa já respondem: porque ninguém veio nos convocar, nos assalariar para que trabalhássemos, estamos à espera. Devido a essa resposta ele convida: pois então venham trabalhar na minha vinha nesta hora e eu vou pagar o que eu achar justo. Findando o dia,
esse senhor chama o seu capataz, a pessoa que tomava conta do seu negócio, o gerente do negócio, e fala assim, ó, convida os trabalhadores para receber o salário do fim do dia. Mas primeiro eu quero que venham os últimos, os trabalhadores dessa última hora, eles vão ser pagos primeiro. Chegando esses trabalhadores, ele então paga o salário, dá um denário para eles. Está aqui o ordenado, está aqui o seu pagamento, conforme eu combinei com vocês que eu ia pagar o que eu achasse justo. Então pagam um denário para aqueles últimos trabalhadores. E assim ele foi fazendo com todos os outros, os que eram da 9ª hora, os que eram da 6ª hora, da 3ª hora, até que só restou os que foram os primeiros do dia, os que trabalharam o dia todo, que já se achavam no direito de receber um pouco mais de dinheiro, porque afinal eles carregaram o peso do trabalho o dia todo, enquanto aqueles que trabalharam 1 hora só ganharam um denário. Quando eles chegam para receber, o Senhor paga para eles um denário. Então eles se revoltam, ficam muito bravos, porque afinal eu trabalhei o dia todo e só ganhei um denário. O rapaz trabalhou só 1 hora e ganhou também um denário. Isso é muito injusto. Então esse pai, esse dono desse negócio, responde de uma certa forma muito inteligente. Diz assim: meu amigo, nenhum dano te causo. Não combinaste comigo 1 moeda, um denário pela sua jornada? Não é esse o combinado? Lá na praça eu perguntei, você trabalha para mim o dia inteiro? Por um denário? Trabalho. Então vamos. Toma o que te pertence e vai. Quero dar ao último tanto quanto a ti. Eu quero. Ele quer dar para o que trabalhou na última hora, para o que trabalhou o dia todo, um denário porque ele quer. Ele tem esse direito. Ele combinou com ele um denário, com os outros o que fosse justo. Não é me permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Olha a pergunta que ele faz. Eu estou sendo bom, estou pagando um salário igual para todos os meus funcionários, independente do quanto trabalharam. Estou sendo bondoso, então por causa disso, eu sou bom, você vai ser mau. Está me questionando. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, ó: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Passagem retirada da Bíblia, do Evangelho de São Mateus. Olha a perfeição dessa parábola quando a gente pode analisar ela com calma, porque a princípio, escutando ou lendo, a gente já se revolta. Está errado. Lá na minha empresa eu não aceito trabalhar o dia inteiro e ganhar o mesmo tanto de alguém que trabalha só 20 minutos. Está muito errado. Só que vamos comparar isso lá na empresa, antes de comparar isso aqui com o plano de Deus, com as esperanças que Deus nos promete e com o que Deus deseja para a nossa evolução. Vamos comparar primeiro com a empresa, porque é assim que a gente faz, a primeiro momento. Comparando com a empresa, o tempo de trabalho, o tempo de casa, uma pessoa ser mais velha que a outra dentro do trabalho, define o quanto ela deve ganhar? De maneira nenhuma. Tanto que talvez um funcionário que entrou agora na empresa ganhe o mesmo tanto que você que trabalha lá há 20 anos. Porque até na lei do trabalho, nas leis humanas do trabalho, na CLT, convenciona-se que a pessoa que trabalha no mesmo cargo, ela deve receber o mesmo salário que o outro, independente do tempo de casa, independente do que ele tenha. Trabalha na mesma função, recebe o mesmo salário. Mas tem aquela questão, aquele que trabalhou o dia todo e o que trabalhou 1 hora, se o que trabalhou o dia todo conseguisse o serviço, fazer tudo que precisa, será que precisaria do que veio a última hora? Talvez não. Talvez se aquelas pessoas que começaram o dia trabalhando conseguissem trabalhar o dia todo sozinhas, não precisaria dos próximos. Se contratou mais um, é porque precisava de mais um para trabalhar. Ou seja, alguém ali não conseguiu cumprir com tudo. Esse último que foi contratado, ele trabalhou 1 hora, mas qual foi a qualidade do trabalho dessa hora dele? E qual foi a qualidade do trabalho do outro que trabalhou o dia todo? É um ponto que a gente tem que pensar, não pensando na parábola, pensando lá na empresa. Agora, trazendo a parábola um pouco para o que Deus espera da gente. As nossas horas trabalhadas, como tem sido? Se a gente for parar para pensar, Kardec, que codificou a doutrina dos Espíritos, codificou essa doutrina hoje que esclarece as nossas dúvidas, nos dá um caminho a seguir e nos explica o que devemos fazer para redimir os nossos erros do passado.
que explica por que a gente sofre agora e o que a gente deve fazer para não sofrer depois. Começou depois dos 50. Antes dos 50, ele produzia muita coisa: literatura, livros, traduções, era poliglota, ensinava tantas matérias para meninos, discípulo de Pestalozzi, produzia muito até seus 50 anos. Depois dos 50, se dedicou à produção da doutrina dos Espíritos e fez em 14 anos. E a gente para agora e pensa: os meus últimos 14 anos, o que eu produzi? Qual foi a minha produção para o meu eu no futuro, para a minha salvação, vamos dizer assim, para que eu melhore meu espírito, para que eu melhore a minha moral nos últimos 14 anos? Qual foi a minha produção na minha vida toda? Porque Kardec, antes de completar a maioridade, já sabia 5 idiomas. Eu já estou com 26 e estou sabendo mal e mal o português. Se a gente for parar para pensar, Jesus Cristo, que dividiu eras, trouxe a mensagem de Deus para nós, o caminho a ser seguido, o nosso governador espiritual, começou a sua jornada terrena para propagação da mensagem com 33, nós recebemos ele num banquete, né? E colocamos ele na cruz. 3 anos de palavra, rendeu a Bíblia, que os apóstolos transcreveram, que hoje é o livro mais vendido do mundo, e uma mensagem que dividiu eras. A gente tem antes e depois dele, em 3 anos. Olha a qualidade da hora trabalhada. Como que eu comparo os 3 anos de Cristo com os meus últimos 3 anos? Se a gente conseguisse comparar os 15 últimos minutos da vida de Jesus aqui na Terra com a nossa vida inteira, a gente não conseguiria nem alcançar. Porque no seu último suspiro, sendo crucificado por aquele povo a quem ele veio trazer a mensagem de salvação, ele ainda pede perdão para Deus, porque aquele povo não sabia o que estava fazendo, não sabia a balbúrdia, o mal que estava cometendo. Ele pede perdão, pede para que Deus nos perdoe, no último suspiro aqui na terra. E se fosse a gente? Porque nos últimos anos a gente não tem, assim, tanta espiritualidade, tanta benevolência, a qualidade da hora trabalhada. Nós estamos numa casa, a casa de Eurípides Barçanufo, um professor aqui na terra, uma escola. Se a gente pudesse ver o que a espiritualidade tem nessas paredes, a gente ficaria maravilhado com o tamanho da construção. A gente olha esse centro desse tamanho, com essa capacidade, e pensa assim: nossa, é grande demais, cabe quase 1000 pessoas aqui dentro. O que é isso? Que tamanho? Isso sentado, em pé, cabe quase 1500. Que maravilha! Imagina as proporções espirituais dessa escola. E aqui a gente vem para trabalhar, porque estamos na terra para que trabalhemos os nossos defeitos, trabalhemos os nossos erros do passado, a fim de evoluir e deixar de sofrer. Porque antes a gente tinha dúvida de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está aqui, para onde e o que eu devo fazer aqui. A doutrina dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nos responde essas perguntas. Os demais livros da codificação nos mostram as predições e os nossos medos, os nossos temores desse futuro. E na codificação e nos outros livros vão nos trazendo a mensagem de que devemos empenhar-nos em executar nessa nossa pequena vida. Porque se a gente pensar que a gente vive 80, 90 anos, alguns chegam até 100, 105, 110, a gente pensar que isso é muito tempo, basta que a gente avalie como estamos hoje. Porque se eu parar para pensar, há 10 anos atrás, a gente lembra do que a gente fez há 10 anos atrás. Se eu perguntar a alguém aqui que esteja com 50, 60 anos, como era no seu tempo de criança? Ele vai falar: eu corria, brincava, eu tinha um amigo tal, fulano de tal, a gente brincava na rua tal. Lembra de todos os detalhes, porque foi muito rápido. Passou como um piscar de olhos. Se perguntar para uma criança que está aqui hoje, que tem aí seus 6, 7 anos, o que é que ela espera para o futuro, ela vai falar tudo que ela quer ser, e talvez não dá tempo dela conquistar tudo, porque passou rápido demais. A nossa existência na Terra é muito curta, muito rápida. E se eu fosse acreditar que isso é só isso, a gente nem trabalharia. Mas quando essa doutrina nos traz que nós somos seres
em evolução, seres espirituais, imortais, que estamos reencarnando vidas e vidas, para que nos burilamos, para que nos lapidemos, a fim de sermos pessoas melhores, a sermos espíritos de uma moral melhor, a gente sabe então que devemos trabalhar agora. Porque quantas vidas eu vou gastar para sair daqui? Para não estar mais no sofrimento? Porque talvez a gente esteve aqui quando Jesus aqui estava. Provavelmente fomos um dos que ajudaram a crucificar, ou um dos que ajudaram a atacar as pedras, ou um dos que ajudaram na condenação. E nos arrependemos no plano espiritual, e pedimos e imploramos de joelhos no chão para estar aqui de novo. Uma vez, outra vez, outra vez. Mas Jefferson, eu não lembro. Como que eu posso assumir isso, se eu não lembro? Porque imagina você nascer numa casa onde tem uma pessoa que na vida passada te fez um mal danado. Imagina a harmonia dessa casa. Imagina a alegria de conviver com um irmãozinho que na outra vida te fez mal. Nós estamos tendo a oportunidade de resgate, de que peçamos perdão um para o outro. E o benefício do esquecimento do passado, o benefício de não lembrar o que aconteceu antes, e o livre-arbítrio de eu poder fazer o que eu quiser agora, nos dá a oportunidade do perdão, de redimir sem lembrar da culpa, de amar aquele que nos fez mal, como mãe, como pai, como irmão, como marido, como esposa, como filho, e de que nessa existência eu me redima de todos os erros do passado com essa pessoa, porque nessa eu a amo, e aí ficou mais fácil de perdoar. Eu aconselho sempre para quem está começando na doutrina, para ler os livros do Pentateuco, para ler a codificação, para que possa ter uma ideia do que é de verdade o Espiritismo, mas que após fazer isso, não fique só nas palestras, escutando aqui, ou talvez só assistindo palestras, mas que parta para novos livros, para que leia André Luiz, para que veja como é o plano espiritual, porque André Luiz, em Nosso Lar, nos conta dessa história de muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quando Lísia está contando para ele como que funcionam os ministérios de Nosso Lar, uma cidade com proporções gigantescas, do tamanho do estado do Rio de Janeiro, se a gente pudesse comparar, uma cidade com tamanho de estado, aonde recebe uma vasta gama de espíritos desencarnados, a fim de que possa fazer a união dos que aqui saem da terra com os que vão partir para o plano maior, ou dos que têm que voltar aqui para reencarnar, de que dá uma segunda chance para a gente. E aí Lísias conta que no departamento da união divina, no ministério da união divina, que é onde na colônia Nosso Lar tem o contato com os planos maiores, com os mundos divinos, o contato com Deus, de que nos últimos 10 anos apenas 4 espíritos puderam ingressar para trabalhar no ministério da união divina. Então, se lá no plano espiritual, que a gente acha que vai ser um marasmo, o pessoal está procurando trabalho, e só 4 nos últimos 10 anos puderam entrar para esse departamento de luz, imagina nós que estamos aqui ainda insistindo em errar, que estamos insistindo em comparar o nosso tempo de trabalho com aquele que veio aqui e trabalhou 1 hora só. Leia também Emmanuel. Emmanuel tem um livro chamado A Caminho da Luz, onde ele conta a nossa história, a história da Terra desde a sua formação, quando Jesus preparou esse terreno para que a gente pudesse estar aqui. E ele chama esse povo, nós, das raças adâmicas. Então sejam bem-vindos. De 2015 para cá nós já estamos na última hora. A última hora para essa hora da regeneração, onde não mais poderemos insistir no erro, aonde aqueles que insistem em continuar errando, em continuar não perdoando, em continuar não amando, vão ter que ceder lugar para aqueles que querem amar. Provavelmente lá quando Adão aqui estava, aconteceu a mesma coisa, a Terra deixou de ser um mundo primitivo para ser um planeta de provas e expiações, começou a melhorar. Aqueles que aqui estavam, que estavam prontos para alçar novos voos nos degraus da evolução de Deus, foram embora. Por isso que a gente tem aí os egípcios que fizeram construções magníficas e que hoje não tem ninguém para contar o que aconteceu e como é que era. Por isso que a gente tem nós, que até hoje estamos aqui sofrendo. Por isso que a gente teve o povo hebreu, que precisou de Jesus vir aqui para explicar qual era o caminho.
E hoje somos nós que vamos mais uma vez chegar nesse momento de regeneração, que a doutrina espírita tanto prepara a sociedade para esperar esse momento. Nós somos o da última hora, e se sendo da última hora, não começamos ainda a trabalhar, não começamos ainda a nos aprontar, nós vamos ser tal aqueles que foram lá ser convidados, estavam de braços cruzados, com a diferença que eles disseram que ainda não foram chamados para trabalhar, mas nós já fomos. Nós não temos o direito mais de falar que não estamos sabendo, porque Jesus aqui esteve há 2000 anos, há mais de 2000 anos, nos mostrou o caminho, pegou 10 mandamentos, resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, resumiu na palavra amor. Ele já mostrou o caminho, não sendo suficiente para muitos, inclusive para nós, veio a doutrina espírita, há pouco mais de 160 anos, jovem ainda, para nos mostrar novamente o caminho, para explicar o que ainda não tinha sido explicado, e não temos mais o direito de falar que não sabemos, nós não somos mais ignorantes, porque se aqueles que estavam na praça dissessem assim, não queremos trabalhar, preferimos ficar aqui de braços cruzados, porque aproveitar a preguiça é muito bom, provavelmente aquele senhor não teria os contratado, e eles estariam até agora lá na praça, esperando um trabalho. Eles só foram contratados porque tinham vontade, e se nós, que estamos sendo chamados e chamados, ainda não despertamos a vontade, tem alguma coisa errada sim. Faz parte desse capítulo, onde Kardec fala da missão dos espíritas, e também dos obreiros do Senhor, mensagem trazida pelo Espírito Erasto e também pelo Espírito de Verdade, que muitos acreditam e pregam ser o próprio Jesus, aonde ele fala, e depois levai a palavra divina aos grandes que desdenharão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, tal qual Jesus que aqui esteve, onde os sacerdotes o contradiziam, aonde as pessoas de poder falavam que ele tinha que ser preso porque era herege, e os pequenos, a quem ele veio, guardou a sua mensagem. Aqui estamos mais uma vez, que não sejamos o que recusa, que não sejamos o que critica, que sejamos o que ama, o que faz a caridade. Aqui a gente está numa palestra, aonde eu falo, vocês ouvem, é claro que a doutrina prepara, os espíritos nos preparam, que pode saber que quem precisava escutar isso aqui era muito mais eu do que vocês, porque afinal aqui tem uma boca, 2 ouvidos, que estão bem pertinhos, mas se cada um que está aqui, é porque precisava ouvir isso hoje. A gente tem a mania de cutucar e falar assim, nossa, mas se o fulano de tal estivesse aqui escutando, ele ia achar bom demais essa palestra. Ah, se o meu pai escutasse, se meu marido escutasse, se minha mulher escutasse isso. Não, nós é que precisamos ouvir, nós é que precisamos trabalhar. Jefferson, já estou trabalhando, trabalhe mais, porque no final a gente vai ser recompensado. Mas eu ainda tenho dúvidas, muitas das coisas na doutrina espírita ainda me fazem um nó aqui na cabeça. O centro espírita é um campo aberto, vocês estão aqui para ouvir, para levar um pouco, para repor as energias no momento do passe, para receber a cura através das mãos dos médiuns, do fluido que magnetiza desde Deus até aqui, mas também estão para trabalhar, de entregar um copo d'água, de entregar uma mensagem, de dar uma boa noite, um bom dia, a fazer uma palestra, de trabalhar na sala de passe ou trabalhar lá fora, cumprimentando os irmãos na hora de ir embora, é trabalho. De juntar uma cesta básica e levar na casa de quem precisa, é trabalho. De ajudar na confecção de uma fralda, é trabalho. Mas Jefferson, eu tenho mais dúvida, então vamos estudar. O Centro Espírita oferece, inclusive no próximo dia 19, no próximo domingo, começa mais um ciclo do estudo sistematizado da doutrina espírita dessa casa. Temos várias turmas formadas, eu tenho a alegria de fazer parte do corpo de instrutores, de facilitadores do curso, e quão bom é ver os que lá estudaram chegar aqui na frente para dar palestra, ou chegar ali para trabalhar no trabalho de passe, ou simplesmente estar aí sentado, confirmando tudo, porque ele já está uma pessoa que consegue fazer, por exemplo, uma dissertação sobre a doutrina espírita, uma pessoa estudada, que pegou as suas dúvidas e destrinchou ela no curso. O convite está aberto, dia 19 agora, façam as inscrições, procura o pessoal lá na recepção, na entrada do centro, façam as inscrições para participarem desses cursos, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois, se vocês quiserem, tem o curso de passe,
para aprender mais, tanto do trabalho de passe, quanto para ser médium passista, para ser passista, do desenvolvimento mediúnico, dos estudos do livro dos Espíritos, do livro dos médiuns. Essa casa tem uma gama de cursos que é invejável, que muitas cidades grandes não têm, e aqui a gente tem a oportunidade, porque a gente vai por culpa de que Catalão é uma cidade pequena, não precisa estudar não, de que o centro é pequenininho, não precisa me dar muito trabalho, de que eu sou muito pequeno, e nessas desculpas eu vou ser o trabalhador do final, que começou a trabalhar no começo do dia, chega no final do dia reclamando do que começou no finalzinho e ganhou o mesmo salário, porque ele se empenhou mais. Então que de agora para frente eu possa ser a minha salvação, eu possa ser responsável pelo meu destino, e não só confiar que indo no centro, escutando a palestra, tomando passe e indo embora para casa, eu estou sendo salvo. A religião não dá salvação para ninguém, a religião é uma instrutora, ela é aquele ou aquela coisa que vai nos dar o caminho, que vai nos dar conforto, que vai nos mostrar como devemos fazer, mas só nós é que temos o poder de carimbar o passaporte para a nossa evolução. Então que tomemos a responsabilidade pelos destinos do nosso espírito, que Jesus, que Deus possa nos abençoar cada dia mais em todos os dias de nossas vidas, que assim seja. Nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte, que é de passes e cura. É neste momento, como nos falou o nosso orador, Deus vem e se manifesta e traz para cada um de nós aquilo que nós estamos necessitando. Fazemos a nossa consulta e depois entramos na sala de passe para receber o medicamento que é único, que é pessoal para cada um de nós, elaborado nos planos divinos, que vem para nos ajudar, que vem para nos curar as dores e as enfermidades do nosso corpo material e espiritual. Vamos fechar os olhos mais uma vez e cada um de nós vamos fazer nossa consulta com os médicos dos médicos, que é Jesus, e Ele depois servindo dos trabalhadores que o auxiliam aqui no planeta Terra, onde Ele é o governador espiritual, e Ele vai entregar para cada um, para os médicos, para os enfermeiros, os medicamentos que são produzidos nos laboratórios divinos, e cada um de nós vamos recebê-los gratuitamente para aliviar as nossas dores. Por isso, cada um agora, vamos mais uma vez lembrar do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso ambiente de trabalho, lembrando daqueles que estão enfermos, que pedem nossas orações, as nossas preces, para também sentirem-se aliviados dos seus sofrimentos. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mestre, receba cada um de nós nesse momento, recebendo também os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e por que também não, Senhor, as nossas limitações. Te pedimos, Senhor, para nos acompanhar em nossa jornada, auxiliando a cada um de nós, para nós podermos compreender os seus ensinamentos de amor. Queremos te pedir, Senhor, a força para cada um de nós, para o nosso lar, nosso ambiente de trabalho. E te pedimos também, Senhor, fique conosco sempre ao lado de cada um de nós, principalmente, Senhor, nos momentos mais difíceis, hoje, agora e sempre, que assim seja.